Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nos fala assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está nos dizendo, sobre a tua palavra lançaremos as nossas redes. Quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais para seus companheiros em outros barcos, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, afastando-se de mim, Senhor. Afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Pai, queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua presença mais nessa manhã. Toma nas tuas mãos agora as nossas vidas e semeia a preciosa semente que é a tua palavra. Que teu Espírito Santo, Pai, tenha total liberdade em nosso meio. Senhor, obrigado, Pai, porque o véu do templo se rasgou. Hoje somos tua igreja reunida, Pai, em diversos lugares, em diversas casas. Somos uma única igreja reunida. Obrigado por essa dádiva tremenda. Só o sangue de Jesus seria capaz disso. Estamos vivendo essa bênção. Obrigado. Toma nas tuas mãos agora as nossas vidas e ministra sobre nós, Pai, o teu querer, a tua bênção, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Texto da palavra do Senhor. Lucas aqui comentando que eles viveram naqueles dias algo maravilhoso. Conhecemos esse texto sendo a pesca maravilhosa. E eu acho tremendo como a palavra de Deus tem vindo para os nossos corações, algo recorrente, algo sim, para nos trazer ânimo, para nos trazer esperança, para avivar a nossa fé. E a palavra de Deus tem essa função sim. E Deus sabe, irmãos, da nossa necessidade disso nesses dias. De termos, sim, nossa fé avivada, a esperança acesa, a alegria renovada em nossos corações. Por isso que a palavra de Deus tem sido tão recorrente nesse sentido. E por isso, irmãos, eu dou glórias a Deus, porque Ele sabe o alimento a qual nós precisamos. O nosso Deus sabe os nutrientes que precisamos. Por isso que Ele tem sido tão generoso para com todos nós. E nos dando, sim, uma palavra que nos traz ânimo, esperança, paz e alegria. Por isso, mais uma vez essa manhã, deixa assim o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. E todo medo, ansiedade, preocupação, venha cair por terra. Porque eu posso já iniciar essa palavra dizendo: Deus continua tendo pescas maravilhosas, sobrenaturais para cada um de nós. Receba em nome de Jesus essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus, em todas as áreas. Às vezes a gente leva essa palavra muito para a área financeira, claro que é também, mas é muito mais do que isso. Na área afetiva, na área do relacionamento, na área ministerial, em todas as áreas das nossas vidas, Deus continua nos dando, nos proporcionando pescas maravilhosas, pescas sobrenaturais, porque Ele é o nosso Deus, Senhor, Criador, Deus de tudo, todos, e tem cuidado de mim e de você. Glórias a Deus por isso. E esse texto, então, inicia dizendo que Jesus, então, estava ensinando os seus discípulos, e uma grande multidão se ajuntou. Ele pediu para Simão, Pedro, né, afastar ele um pouquinho no barco, para ter um pouco mais de espaço, e conseguir falar com aqueles homens e mulheres um pouquinho melhor. E Jesus estava, então, ensinando. Irmãos, Deus tem colocado algumas palavras nos nossos corações esses dias. Eu acho tremendo que não é nada por intenção humana, acho tremendo quando isso acontece de uma maneira natural. E Deus tem nos dito, né, que estamos passando por esses dias de quarentena e que nossa vida espiritual não está de quarentena, por isso temos cuidado dela, né? A nossa comunhão com os irmãos não está de quarentena, por isso temos cuidado dela, das mais diversas maneiras.
A nossa fé não está de quarentena, por isso temos cuidado dela também. Deus tem dado palavra sobre isso. E hoje Deus quer nos falar também, irmãos. O nosso discipulado não está de quarentena. Precisamos cuidar também, constantemente, de sermos discípulos assentados aos pés de Jesus, sentados aos pés de Jesus, aprendendo mais e mais da parte dele, porque Jesus continua sendo o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mestre. Por isso, irmãos, nunca perca contato com o teu mestre. Às vezes queremos sim ter Jesus o Salvador, queremos ter Jesus o provedor, queremos ter Jesus que cura, mas muitas vezes temos esquecido de ter Jesus, o mestre das nossas vidas, aquele que nos ensina. Jesus constantemente, durante todo o seu ministério, nós vemos inúmeras vezes, Jesus estava ensinando, Jesus estava ensinando, Jesus subiu ao monte para ensinar, Jesus se afastou com o barquinho para ensinar. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus continua querendo ensinar os seus discípulos. Então, nessa manhã, abra o teu coração de discípulo. Hoje e sempre, abra o teu coração de discípulo, para aprender mais com o mestre, porque é coisas tremendas que ele tem para ensinar para mim e para você, coisas que vão nos transformar, vão nos dar assim, uma vida mais abundante, mais feliz, e vai transformar nossas próprias vidas, para sermos pessoas melhores, lapidadas por ele. Então, abre o teu coração de discípulo. O nosso discipulado não está de quarentena, por isso eu te convido mais uma vez, sabe? Eu sei que talvez eu esteja sobrecarregando um pouquinho os irmãos aí no WhatsApp, mandando devocionais todo dia, mandando informações todo dia, convidando para os cultos online constantemente. Agora estamos iniciando aí a live do Palavra em Casa, vamos ter essa semana novamente. Eu sei que posso estar sobrecarregando os irmãos, tenha um pouco de paciência. Nesses dias é tremendamente necessário para praticarmos toda essa palavra que Deus está nos dando, que nossa vida espiritual, nossa fé, nossa comunhão e agora nosso discipulado não estão de férias, não estão de quarentena. Por isso, em nome de Jesus, sabe? Se utilize tudo isso que Deus está nos proporcionando de estarmos aprendendo. Já se programa, né? Estamos aqui no culto online. À noite, vamos estar aqui novamente. Durante a semana, os jovens, que estudo maravilhoso tiveram ontem, irmão. Ontem à noite, os jovens e os teens se juntaram ali naquela plataforma, o Zoom, né? Se reuniram ali. Que coisa maravilhosa. Vamos ter essa semana novamente, os homens de honra, as mulheres de valor, enfim, vamos ter diversos momentos. Para quê? Nós, como discípulos, estejamos assentados aos pés de Jesus, aprendendo mais dele. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, o mestre quer nos ensinar. Abre o teu coração de discípulo, em nome de Jesus. E o que ele ensinou para esses discípulos foi algo realmente tremendo, né? Foi algo tremendo. Dizendo que ele continua sendo Deus sobrenatural. Estamos passando, como eu disse, a palavra de Deus vem sido constante nesse sentido, recorrente nesse sentido, de nos fortalecer, de nos dar um novo ânimo, de nos dar esperança, pelos dias nebulosos que estamos vivendo, dias de dúvida, de incerteza, de medo, de angústia. Temos vivido dias assim, o que será, né? O que será? E Jesus falando para esses homens que tiveram um péssimo dia, um dia onde não tiveram pesca nenhuma, e para esses homens realmente significava o sustento diário, manter as suas famílias. Que dia difícil esses homens estavam vivendo. Chegar em casa sem mantimento nenhum, sem sustento nenhum para sua família. Com certeza, isso aqui iria abalar o emocional desses homens. Com certeza, iria abalar o espiritual desses homens. Com certeza, iria abalar os relacionamentos desses homens. Porque sabemos, quando afeta essa área financeira, do sustento, afeta todas as outras áreas das nossas vidas. E Deus, irmãos, teve uma palavra, teve algo sobrenatural para essas vidas. Então entenda, sabe, que nessa parte financeira, Deus também tem essa bênção, maravilha, essa pesca maravilhosa para cada um de nós, em nome de Jesus. E o que eu acho tremendo é que esses pescadores, eles eram experts nessa questão. Como eu vou poder ensinar Jesus, sendo marceneiro, ensinar aqueles pescadores como que deveriam pescar, como que poderia ser isso, como que iam ensinar aqueles homens a pescarem. Eles sim eram experientes, tanto que Pedro até ameaça ali retrucar um pouquinho a Jesus, mas Jesus, como que nós pescamos a noite toda e não deu nenhum recurso, não deu nada, agora essa hora da manhã que não dá peixe mesmo. Eu conheço Jesus, eu pesco aqui há décadas, eu sei que essa hora do dia é totalmente sem propósito, lançar as minhas redes agora, totalmente sem propósito.
Pedro ameaçou retrucar, mas logo ele fala, Senhor, mas se essa é a tua palavra, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Sabe, irmãos, sobre qual palavra você tem lançado a tua rede? Sabe? Qual palavra você tem lançado a tua rede? Quais informações você tem absorvido e deixado aí no seu coração? Como nós temos dito, estamos vivendo também dias nebulosos, dias difíceis, notícias, 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 quer dizer, más notícias, más notícias, más notícias, toda hora. Como eu disse esses dias, você liga a televisão só para atualizar os números de quantos mortos, quantos infectados, e esse medo vai entrando em nosso coração. E um fala uma coisa, outro fala outra. Quem que está certo? Quem que está certo, irmãos? Né? Se ouve o nosso presidente falar uma coisa, o governador falar outra, o governador do outro estado falar outra, a emissora de televisão fala outra coisa, os políticos ao redor do mundo, quem que está certo? O ministro da saúde fala uma coisa, todos falando coisas parece que antagônicas, longe um do outro. E quem que está certo nessa história toda? Sobre qual palavra você tem lançado a tua rede? Sabe? E quando eu penso sobre isso, quem que está certo? Quantas informações, quantas notícias, quantos caminhos para tomar? Um quer que volta a trabalhar, outro quer que fica parado, um fala, mas são vidas, mas olha, o financeiro. Irmãos, eu tenho a resposta para isso. Sabe quem que está certo nessa história toda? Todos estão certos. Cada um, sabe, cada um desses tem ali os seus números, todos são certos. Cada um ali tem a sua parcela de estar correto. Todos que falam, é certo ficar em casa, é certo ir trabalhar. Olha os números que eu tenho. Só que cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Cada um enxergando aqueles números com seus óculos. É por isso, irmãos, que é tão polêmico. É por isso que gera tanta discórdia. É por isso que uns pendem para um lado, outros pendem para o outro. Então nós temos que ter o quê? Esse discernimento. Esses homens aqui desses dias também estão ouvindo um monte de coisa. Oh, Pedro, mas olha, o que eu sei, o que eu acho, olha, o que eu entendo, Pedro estava certo. Ué, Pedro estava certo. Jesus, pescamos a noite toda. Não vai. Os números de Pedro, os gráficos de Pedro, estavam perfeitos. Jesus, olha, pelo gráfico aqui, ó, não deu nada à noite, agora nesse horário vai dar menos ainda. O meu número é esse, Jesus. Por isso que eu estou te dizendo, irmãos, nós temos ouvido inúmeros números, estatísticas, inúmeras informações, eu posso dizer isso, inúmeras opiniões, e todas elas estão certas, sabe? Todas as opiniões têm a sua parcela de estarem certas. Por isso que gera tanta polêmica, por isso que gera tanta confusão em nossos corações. E aí, sabe o que devemos fazer como servos de Deus? Lançar nossa rede aonde? Na palavra de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Ouça todas essas notícias. Sim, entenda tudo que você está vivendo. A primeira questão, irmão, sabe? Não entre em polêmica com ninguém. Como eu disse, todos têm a sua parcela de razão. Todos têm sua parcela de razão. Por isso que é algo tão polêmico. Não entre em discussão, não desfaz amizade, não entre em briga de família, não entre em briga com os irmãos da igreja. Por quê? Não vale a pena. Porque é uma polêmica. Todos têm sua parcela de razão. Os números, os gráficos, todos estão certos. Como eram os números aqui de Pedro nesses dias. Os números de Pedro, Jesus, ó, o meu gráfico mostra isso. Tá certo, Pedro. Só que você quer lançar a rede sobre os gráficos, sobre os números que até que estão certos, ou sobre a minha palavra, o Deus do sobrenatural. Aonde você quer lançar a tua rede, Pedro? Esse Deus nos pergunta também dessa manhã. Irmãos, sim, fique atento a tudo que está acontecendo, mas lança a tua rede sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Ele é conosco, que nada vai nos faltar. Deus sobrenatural, irmãos, Deus sobrenatural. Por isso, embora temos toda essa informação nesse mundo, se apegue à palavra de Deus. Por isso que eu sei, eu estou te sobrecarregando mesmo aí no WhatsApp, toda hora te chamando para alguma coisa, para você realmente se encher da palavra de Deus, sabe? E lançar a tua rede sobre essa palavra. Então esses homens também estavam cheios de más notícias, cheio de gráficos e perspectivas horríveis. Estavam certas. Só que eles preferiram lançar a sua rede na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, se achegue cada vez mais a palavra de Deus. E Ele tem, sim, bênção sobrenatural. Eu sei que talvez você seja ansioso, que vai ser dos próximos dias. E eu já dei esse testemunho várias vezes. Toda vez que eu me preocupo, em algum momento desse ano, eu lembro do meu primeiro segundo desse ano, que temos o hábito de passar aqui na igreja.
Eu sei que alguns irmãos talvez não puderam, mas as suas casas foi da mesma coisa. Estamos vivendo isso, que aqui não é um lugar mais especial do que outro. A igreja se reúne de quer que seja. E talvez na tua casa a gente sempre tenha orientado, olha, faz uma oração. Eu lembro disso. No primeiro segundo de 2020, nós fizemos o quê? Consagramos esse ano a Deus. Então eu sei de uma coisa, o que vai ser, eu não sei. Só sei que o quê? Está nas mãos de Deus. Amanhã, segunda-feira, está nas mãos de Deus. E terça-feira, está nas mãos de Deus. E o mês de abril que vai começar, está nas mãos de Deus. Já consagramos a Ele. Então, meu irmão, minha irmã, descansa o teu coração. Porque Ele tem pescas maravilhosas para mim e para você. Apenas lança a tua rede na palavra dEle. No que Ele tem dito para mim e para você. E o que é maravilhoso, então, que Pedro, então, colocou um pouco de lado as informações que ele tinha, que eram corretas, eram fidedignas, né? Tinha toda a razão Pedro falar aquilo, mas ele lançou a sua rede sobre a sua palavra. Então, nessa manhã, faça da mesma maneira. Se apegue à palavra de Deus, ore, jejue. Estamos com o relógio de oração também. Se apegue a isso, em nome de Jesus. E busque cada vez mais a palavra do Senhor para a sua vida. E o que é maravilhoso é que, então, ele lança essa palavra e algo tremendo acontece. Vem uma grande abundância. Vem uma grande abundância. Aqui, irmãos, da pesca, muitos peixes. Como eu disse, iria fazer toda a diferença na vida daqueles homens. Iria ser a bênção financeira, a bênção material, a bênção espiritual, a bênção no relacionamento. Tudo ia se resolver, porque uma grande bênção chegou para essas vidas. Uma grande bênção chegou para essas vidas. Deus operou maravilhas, porque lançaram a rede sobre a palavra do Senhor. E nessa manhã também, daqui a pouco nós vamos orar, né? E clama a Deus, Senhor, olha, os meus gráficos, os meus cálculos são esses. Mas eu quero lançar a minha rede sobre a tua palavra. O que o Senhor tem para mim? E busca de Deus mesmo. E ora a Deus. E clama a Ele pela solução de tudo que você tiver na sua vida. Então, aqueles homens, então, eles viram esse grande milagre, nessa grande bênção, ao ponto, irmãos, ao ponto das redes começarem a romper. E eles fizeram o quê? Chamaram outras pessoas para usufruir também daquela bênção. Irmãos, é tempo. Sempre foi, na verdade. Mas agora, mais do que nunca, é tempo da igreja fazer a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus, você, igreja do Senhor Jesus, precisamos fazer a diferença nesse mundo. Somos verdadeiramente sal e luz. Ou então não somos discípulos, ou então não somos igreja. É tempo de fazermos a diferença, de falar, olha, eu estou lançando a minha rede sobre a palavra do Senhor, e olha aqui, olha, vem usufruir disso também. Irmão, sabe, usa esse teu tempo, não fica só lá na internet, não fica só no Netflix, no jogo, nas séries, não fica só nisso. Enche o teu coração da palavra de Deus e compartilha com outros, usa o teu tempo para isso. Sabe? A igreja tem que falar, olha, eu tenho ouvido a palavra de Deus e tem sido muito bom para mim. Venham também usufruir isso. É bênção para a tua vida também. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram tão abençoados, sentiram também, olha, venham participar disso também. É tempo da igreja do Senhor Jesus, mais do que nunca, fazer a diferença nesse mundo. Por isso eu te convido, igreja do Senhor Jesus, sabe? Se você tem perdido muito tempo se distraindo com coisas que não te levam a nada. Como eu falei, televisão, internet e por aí afora. Usa o teu tempo para se encher da palavra de Deus e para compartilhar com os outros. Ó, sabe, como eu falei, eu reconheço. Pode ser que eu esteja aí te colocando um monte de coisa aí no WhatsApp. Faz igual, sabe? Encha aí o Facebook e o WhatsApp de link de pregação, link do YouTube, da palavra de Deus. Convida o povo, né, para estar ouvindo pregação, para estar ouvindo no culto. Irmão, vocês sabem, nossa igreja aqui, compramos as cadeiras novas, bonitas. São quantos lugares a gente tem aqui? 100 lugares, né? 100 lugares. Glórias a Deus. Cada culto, irmãos, nós temos tido quase o dobro de lugares que nós temos aqui na igreja. Quer dizer, Deus está movendo ou não está? Glórias a Deus por tudo isso, porque a igreja está fazendo a diferença. Então, faça você também a diferença. Chame outros para participar dessa bênção, dessa dádiva maravilhosa, em nome de Jesus. Então, compartilha. Não fica só compartilhando as notícias, né? Como Pedro. Pedro podia ficar, não, mas Jesus, olha, os gráficos mostram isso, que pesca agora não funciona. Ó, Jesus, mas, ó, pesquei já a noite toda, mas olha aqui, ó, a minha estatística mostra. Não fica só mostrando esses números, não, irmãos, sabe? Que são fidedignos, são certos, corretos. Não fica só pondo a opinião desse ou daquele, videozinho desse ou daquele, que também não tem nada de errado. Mas não fica só nisso. Começa agora a divulgar muito mais a palavra de Deus. Versículos bíblicos, cultos, devocionais, enfim. Compartilha o que a gente posta, enfim, irmãos. Porque a igreja tem que fazer a diferença nesses dias.
A igreja tem que fazer diferença nesses dias. Luz e sal para esse mundo. Levar paz nesses dias de angústia. E que Deus nos dê, sim, muito mais estratégias, em nome de Jesus. Estamos arrecadando mantimentos aqui, né? Então, quem puder, traga ainda hoje. No culto da noite, vamos estar também aqui um pouquinho mais cedo. Quem puder trazer agora, depois do culto. Tudo isso para que é? Para fazermos a diferença nesse mundo. Temos ajudado algumas famílias da igreja, algumas famílias de fora da igreja. Então, irmãos, sabe? É a igreja fazendo a diferença nesse mundo, sendo sal e luz. E já para nós encerrarmos, estarmos orando, esses homens desses dias reconheceram a pesca maravilhosa e cultuaram o Senhor Jesus. Foram gratos a Ele, ao ponto de encostarem o barquinho lá e verdadeiramente o seguirem. Meu irmão, minha irmã, reconheça quem realmente é Jesus na tua vida, o que Ele tem feito por você, as pescas maravilhosas que Ele já te deu, tem dado e ainda dará. Reconheça isso. O sobrenatural, Deus que já te alcançou tantas vezes, tem te alcançado e vai continuar te alcançando, porque Deus é o Pai amoroso e tem cuidado de mim e de você. Reconheça tudo isso e o adore verdadeiramente. Acho que foi ontem, nós postamos uma devocional falando sobre isso, sobre toda adoração, todo louvor, deve ser para o Senhor nosso Deus. Não tem time de futebol, não tem pátria, não tem nada disso, não tem artista. Tudo isso é infinitamente menor do que o Senhor nosso Deus. E nós vemos o mundo cultuando artistas, a nação que ele tem, o seu time de futebol. Nós, como servos de Deus, irmãos, infinitamente mais, sabe? Cultuar, adorar o Senhor nosso Deus, por tudo que Ele é em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Os discípulos esses dias reconheceram: Jesus, pesca maravilhosa, obrigado. Os meus números ficaram tudo para trás. As minhas estatísticas ficaram tudo para trás. Obrigado, Pai. Obrigado. Então, nessa manhã eu te convido a estarmos orando, né? Como temos feito, se você puder se pôr de joelho com a tua família. Eu sei que cada um pode estar numa condição aí na sua casa, mas quem puder se colocar de joelho, queremos estar orando por essa palavra, primeiramente. E que Deus realmente venha alcançar as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos realmente agradecer por a tua santa palavra, por sermos teus discípulos, e o Senhor está nos ensinando como o nosso mestre que é. Obrigado, Pai. Senhor, abençoe e visita cada lar agora, Pai. Senhor, os teus filhos estão preocupados, ansiosos, porque os números, as estatísticas, tanto quanto essa pandemia, quanto a situação financeira, quanto a situação profissional, os números, os gráficos são horríveis, Pai. Pai, são números realmente difíceis de nós digerirmos, Senhor. Pai, como Pedro também tinha essa estatística na mão dele. Oh, Deus, mas em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, e alcança o teu povo hoje. Hoje, Pai, com pesca maravilhosa e sobrenatural. Pai, primeiramente, que a tua paz venha inundar o nosso coração. Que essa certeza que o Senhor é conosco venha inundar o nosso coração. Pai, e que a gente tiver colocar um pouco de lado, Pai, esses números que até estão certos, mas não regem as nossas vidas. O que rege a nossa vida, Pai, é o teu querer, a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. É isso que rege as nossas vidas. Por isso que Pedro colocou de lado aqueles números e falou: Senhor, eu lanço a minha rede na tua palavra, eu lanço a minha esperança na tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita os teus filhos aqui nessa manhã e que essa paz, essa graça venha inundar cada coração, Pai, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Dá paz a cada lar, a cada família, cada marido, cada esposa, filho e filha, em nome de Jesus. E que pescas maravilhosas aconteçam, Pai, em cada lar, nessa manhã, tanto na área financeira, profissional, na área do relacionamento, na área do ministério, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu sobrenatural alcance cada um, em nome de Jesus. Pai, eu quero proferir uma palavra de bênção ainda, Pai. Senhor, sobre a nossa nação, nossa cidade, nosso país, Pai, pelo mundo, mas em especial, Pai, pela nossa nação. Pai, toda essa confusão do governo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como eu disse, não é quem está certo ou quem está errado, porque cada um tem sua parcela de razão. Senhor, clamamos a Ti, Senhor, como tua igreja dessa terra, que tudo isso cesse, que esses homens venham se entender, Pai, porque vai ser o melhor para o teu povo. E a tua palavra fala: olha, ora pelos governantes, para que vocês tenham um dia de paz. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelos nossos governantes.
Pai, tira mesmo, Pai, o egoísmo, tira mesmo o orgulho desses corações, tira mesmo a soberba, a ganância. Sabemos que cada um tem seus próprios interesses. Por isso, Pai, apazigua, une esses homens pelo bem do povo, Senhor, em nome de Jesus, da estratégia e sabedoria. Desde o nosso governo municipal, abençoa o prefeito Luiz Fernando, dá sabedoria para ele, Senhor. Pai, nosso governador, Dória, abençoa. O presidente da República, Bolsonaro, abençoa. Presidente da Câmara, do Senado, Senhor, em nome de Jesus, todas essas forças venham ser abençoadas por Ti, para abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Pai, em especial agora, que essa doença não venha entrar em nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que estamos tomando todos os cuidados que devemos, mas a nossa esperança, a nossa confiança está primeiramente em Ti. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que essa doença não venha entrar em nossas casas. Senhor, e se já entrou, nos cura, Pai. Visita agora aqui cada familiar, cada pai, cada mãe, vovó, cada criança, esposo, esposa. Visita agora, Pai. Pai, se qualquer um foi infectado com esse vírus, clamamos pela Tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Estamos fazendo o que nos compete fazer, mas a nossa confiança primeiramente é em Ti, Senhor. Por isso abençoa, Pai, cada lar, cada família nesse dia, em nome de Jesus. E obrigado, Pai, pela unidade da Tua igreja. Te damos ações de graça por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.